Olá, pessoal! Iniciamos agora a parte 3 do livro Campo de Batalha na Mente para Adolescentes. 6 estados nos quais você não quer morar. Introdução. Pense por alguns minutos no estado em que você mora. O que você gosta nele? O clima, as praias, as montanhas, a comida, as pessoas, as possibilidades de lazer. Agora, do que você não gosta nele? A poluição, a criminalidade, o trânsito. Há algum outro lugar em que você gostaria de morar? Bem, não importa como você se sinta sobre o estado geográfico no qual você reside. É melhor do que outros estados mentais dos quais falaremos nessa sessão. Quanto você conhece seu estado? Essa seção do livro é sobre estados mentais, mas não ignore os estados geográficos. Dê uma olhada nas duas listas dos 10 estados americanos abaixo. Esses estados são líderes nacionais em duas importantes categorias. Você pode descobrir quais são elas? Lista 1. Rhode Island, Dakota do Norte, Wisconsin, Dakota do Sul, Montana, Minnesota, Nebraska, Wyoming, Vermont, New Hampshire. Esses são os 10 estados em que mais ocorre embebedamento entre jovens de 18 a 21 anos, baseados em dados dos próprios jovens nos últimos 30 dias. Lista 2. Rhode Island, Colorado, New Hampshire, Novo México, Vermont, Arizona, Alaska, Maine, Massachusetts, Wyoming. Esses são os 10 estados em que mais ocorreu o uso de cocaína entre jovens de 18 a 21 anos no ano passado. Capítulo 10. O estado de confusão. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículos 5 a 8. Você sabia que Deus deseja muito lhe dar sabedoria e tudo que você precisa fazer é pedir? Parece algo bastante simples. Você precisa de sabedoria e orientação sobre a vida. Você pede a Deus ajuda. Deus lhe dá aquilo de que você precisa. Mas muitas pessoas fazem desse simples processo de 3 passos uma complicação desnecessária e ineficaz. Algumas delas pedem sabedoria a Deus, mas enquanto isso ficam bastante ocupadas tentando resolver as coisas sozinhas. Outras oram para se tornarem mais sábias, mas suas orações são vacilantes e cheias de dúvida do tipo: Deus, eu realmente preciso da tua sabedoria para tomar algumas boas decisões sobre meus relacionamentos. Mas por outro lado, o Senhor provavelmente tem orações mais importantes para responder do que essa. Quem pode saber se o Senhor realmente está me ouvindo agora? Além disso, não posso me imaginar mesmo como uma pessoa sábia. E isso não é o que sou. Eu sempre me atrapalho fazendo escolhas ruins. Nem mesmo sei por que estou me importando em orar. Esse tipo de oração parece familiar a você? Você já começou uma oração sinceramente pedindo a orientação de Deus e então gradualmente percebeu sua oração se afundando numa frágil lista de dúvidas e inseguranças? Leia o final do versículo que abriu essa sessão novamente. A Bíblia, na versão amplificada, traduz dizendo que alguém que duvida é como um homem de 2 mentes. Não parece um filme de terror? Imagine o homem de 2 mentes. E de fato é horrível viver com uma mente que quer ir em 2 direções opostas ao mesmo tempo. Conheço esse terror. Vivi muito tempo da minha vida com a Joyce de 2 mentes. Eu não percebia que o diabo tinha declarado guerra contra mim e que minha mente estava num campo de batalha. Eu era totalmente confusa sobre tudo e não sabia a razão. Uma proposta razoável. Uma coisa que aumentava minha confusão era racionalizar demais. Sim, você leu corretamente. Exatamente. Racionalizar é frequentemente uma coisa boa, mas nem sempre. Você pode estar achando isso estranho, mas continue comigo.
Tenho boas razões para alertá-lo sobre o perigo de valorizar a racionalização e creio que você achará isso razoável. Racionalizar ocorre quando uma pessoa começa a perguntar o porquê de tudo. Agora, é bom questionar coisas como: por que o alarme de incêndio disparou? Ou por que o motor do meu carro está fazendo esse barulho estranho? Contudo, em outras situações, Satanás pode usar seu próprio poder de racionalização contra você. O Senhor pode estar orientando ou inspirando você a fazer algo, mas porque isso não faz sentido nem parece lógico, você pode ignorar a direção de Deus. A Bíblia nos alerta que quando não estamos abertos ao Espírito de Deus, as coisas de Deus parecem loucura para nós. 1 Coríntios 2,14. Aqui está um exemplo para ajudá-lo a compreender esse princípio. Se você é como a maioria dos adolescentes, provavelmente deve ter assistido ao menos a algum dos filmes da série Karate Kid. Lembra-se de quando Mr. Miyagi ensinou a seu jovem aluno Daniel sobre artes marciais? Ele não o levou à escola de karatê e lhe mostrou socos e pontapés. Pelo contrário, Daniel teve de pintar uma cerca, limpar o chão e lavar um carro. Daniel, compreensivelmente, estava furioso. Ele raciocinou: isso não faz sentido para mim. Quero aprender karatê e não esse bando de serviços. Talvez esse velho professor esteja tentando me usar para fazer as tarefas para ele. A realidade é que as tarefas que o mestre tinha dado a Daniel eram exatamente do que ele precisava para construir a força, a forma e a disciplina necessárias para se tornar um lutador campeão. Mas se Daniel tivesse se apoiado em sua racionalização, em vez de seguir seu professor, ele nunca teria se tornado o hábil lutador de karatê que esperava ser. Ou talvez você tenha ouvido a história do pequeno jovem que pulou da janela do segundo andar de uma casa no incêndio. Seu pai estava abaixo da janela pedindo-lhe que ele pulasse, mas o menino, porque não podia ver o pai por causa da fumaça, não queria saltar. Não era razoável que ele saltasse no colo de alguém que ele não podia ver. E só quando o menino confiou mais em seu pai do que em seu próprio raciocínio é que ele foi capaz de pular para sua própria salvação. Aprender a compreender como equilibrar o raciocínio da mente e a obediência ao Espírito pode impactar sua vida em coisas grandes e pequenas. Por exemplo, certa manhã, enquanto eu estava me vestindo para ministrar numa reunião semanal, comecei a pensar sobre uma mulher que trabalhava no Ministério de Socorros ligados às minhas reuniões. Ela sempre tinha sido fiel em suas tarefas e um desejo brotou em meu coração. Eu queria fazer algo que a abençoasse. Pai, orei. Ruth tem sido uma bênção para nós em todos esses anos. O que eu poderia fazer para abençoá-la? Imediatamente meus olhos caíram sobre um vestido vermelho novo pendurado em meu armário e senti em meu coração que Deus estava me pedindo para dar esse vestido a Ruth. Gostaria de colocar a princípio uma série de coisas a respeito desse vestido vermelho. Eu o comprara 3 meses antes, mas nunca o vestira. Ele nem fora retirado da embalagem de plástico como eu o trouxera da loja. Eu realmente gostava do vestido, mas todas as vezes que tentava vesti-lo, finalmente decidi usar qualquer outra roupa. Não haveria qualquer outro motivo que me impedisse de dar esse vestido a Ruth, certo? Errado. Minha mente indecisa imediatamente rejeitou a ideia inspirada por Deus. Em vez de simplesmente abençoar Ruth com um presente que Deus tinha convenientemente colocado diante de mim, comecei a raciocinar. Ainda nem tive a chance de vestir esse vestido e eu realmente gosto dele. O vestido foi muito caro. Eu devia usá-lo um pouco antes de simplesmente dá-lo. Comprei um par de brincos vermelhos e prata simplesmente para combinar com esse vestido. Enfim, racionalizei de forma a não fazer algo por uma pessoa que merecia. Isso levou pouco tempo e em poucos minutos esqueci de tudo e fui cuidar das minhas coisas. Semanas mais tarde eu estava me vestindo para outra reunião no mesmo local daquele anterior. Novamente o nome de Ruth surgiu em meu coração. Comecei a orar quase a mesma oração anterior, perguntando a Deus como poderia abençoar Ruth. Acabei orando e vendo o vestido novamente. Senti o peso da culpa.
Lembrei-me do incidente anterior e fiquei perturbada sobre como rapidamente aquilo tinha saído da minha mente da primeira vez. Dessa vez, não havia racionalização que me fizesse desviar daquilo. Eu tinha de enfrentar o fato de que Deus estava me mostrando o que fazer, e eu precisava fazer aquilo, ou simplesmente reconhecer e dizer: sei o que o Senhor está me mostrando, mas não vou fazê-lo. Eu amo a Deus demais para voluntariamente desobedecer-lhe. Enquanto orava sobre a situação, percebi que a Bíblia não diz que nós podemos dar somente nossas coisas velhas e indesejáveis. Certamente seria um grande sacrifício dar um vestido novo e caro, mas isso significaria que o presente seria bem mais abençoador para Ruth. Deus me mostrou que, na realidade, eu tinha comprado aquele vestido para ela. Eis porque eu nunca consegui vesti-lo. O Senhor já pretendia me usar como seu canal para mostrar amor por Ruth, mas eu tinha dado vazão às minhas próprias ideias, até finalmente desejar colocar de lado minhas ideias e ser dirigida pelo Espírito de Deus. Descobri que Deus quer que eu lhe obedeça, quer eu goste disso ou não, concorde ou não que isso seja uma boa ideia. Quando Deus fala, Ele quer que eu me mobilize e não racionalize. A propósito, você pode estar se perguntando se finalmente dei o vestido a Ruth. Sim, dei. Ela agora trabalha em nosso escritório em tempo integral e às vezes usa o vestido para trabalhar. Ficou maravilhoso nela. Em quem você está se apoiando? Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. É significativo que esse versículo de Provérbios na Bíblia amplificada mencione tanto o coração quanto a mente. A mente e o espírito podem e fazem a obra juntos para ajudar as pessoas a seguir a Deus. Você está usando sua mente para ler essas palavras agora mesmo, e ao mesmo tempo, o livro está tocando o seu coração, seu espírito também. Os problemas ocorrem quando as pessoas elevam a mente acima do espírito. O espírito é mais nobre do que a mente e deveria ser sempre honrado acima dela. Por exemplo, vamos supor que você esteja enfrentando um exame final difícil em uma de suas matérias. Um colega seu tem acesso aos dados da escola e consegue o gabarito da prova e, assim, envia e-mails para todos os alunos da classe. Seu espírito lhe diz que seria errado colar. Em seu espírito, em seu interior, você sente uma atração magnética a fazer a coisa certa. Mas vamos ver o que acontece se você começar a racionalizar. Se todos têm as respostas, realmente não se trata de cola. Colar é quando você tem uma vantagem justa sobre os outros alunos. Não é o caso aqui. Realmente preciso de uma nota boa nessa matéria. Isso ajudará em meu desempenho, poderei obter uma bolsa e isso fará com que meus pais tenham menos gastos. A professora é uma chata, eu odeio sua maneira de dar aula. É difícil aprender alguma coisa com ela. Eu mereço algum tipo de vantagem, sim. Se sou o único que não estou colando, isso não é justo para mim. Por que eu deveria ser o único a sofrer? Eu sou um bom aluno se eu não colar, e então obtiver a menor nota da classe, a professora ficará desconfiada. Eu colocaria todos em problemas. É como se eu precisasse colar ou haverá uma grande confusão. Você percebe o que pode acontecer se permitirmos que o raciocínio nos desvie de seguir o que Deus coloca em nosso coração? Você vê o tipo de ginástica mental a qual podemos nos submeter? Não sei quanto a você, mas quero que Deus me revele coisas de tal forma que saberei em meu espírito o que devo fazer. Não quero correr mentalmente ao redor de uma questão ou problema até ficar tonta e exausta. Quero experimentar a paz de mente e coração que vem ao me apoiar em Deus e não em minha própria compreensão. Você e eu precisamos progredir em nossa jornada espiritual até alcançarmos um nível no qual ficaremos satisfeitos em conhecer aquele que sabe todas as coisas, mesmo quando nós não sabemos. Deus abençoe você. Até o próximo capítulo.